Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais este vídeo do canal Exatas com Maestria. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Patrick Dias, sou engenheiro físico e sou seu professor aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós veremos como calcular a velocidade média de um carro. É muito simples, pessoal. Nós veremos na prática como nós podemos calcular, resolver esse tipo de problema. Vamos lá? Vou só ativar aqui a minha mesa digital para começarmos. Bom, é muito comum quando nós assistimos uma corrida de automóveis, nós ouvirmos o locutor dessa corrida dizer que a velocidade média dos carros tem um determinado valor em determinada volta. E como que isso é calculado, pessoal? Basicamente, nós podemos calcular a velocidade média de um móvel. Vou até escrever aqui. Ela pode ser calculada como o quociente do espaço dividido pelo tempo. Esse delta aqui, que aparece na fórmula da velocidade média, ele pode ser entendido como se fosse uma variação. Vou até escrever aqui, né? Que vai ficar mais fácil de entender. Delta. Caso você ainda não tenha sido apresentado a isso daqui, se chama delta. Delta basicamente é a variação, ou seja, a velocidade média. Não estou tratando como vetor a velocidade, apesar de ela ser um vetor. A velocidade média ela pode ser calculada como a variação do espaço, ou seja, o espaço final menos o espaço inicial, sobre a variação do tempo, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Beleza, pessoal? Basicamente essa é a fórmula para calcular a velocidade média. Nós nos depararemos em exercícios onde nós temos que ler o enunciado e tirar as informações desse enunciado e praticamente aplicar na nossa fórmula da velocidade média. Nós já sabemos que essa fórmula aqui calcula a velocidade média de um determinado carro. Nós veremos agora um exercício na prática. Um automóvel ele passou pelo marco de 100 km de uma estrada às 13 horas. Às 15 horas ele estava no marco 260 km. Aí o enunciado pergunta: qual foi a velocidade média do automóvel nesse trecho da estrada? Bom, pessoal, como eu disse, nós temos que tirar as informações do exercício e aplicar na fórmula da velocidade média. Já que ele pede a velocidade média, eu posso escrever aqui do lado a fórmula que eu vou utilizar no exercício. Ou seja, a velocidade média é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo, onde a variação do espaço pode ser dada como espaço final menos o espaço inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Aí, pessoal, eu vou pegar aqui agora os dados do meu exercício. Vamos lá, lendo passo a passo. Um automóvel passou pelo marco de 100 km de uma estrada às 13 horas. Ou seja, ele está começando, aí ele passa pelo marco de 100 km. Esse meu 100 km pode ser dado como meu espaço inicial. Ou seja, 100 km. Aí eu pego aqui os meus 100 km e já anoto aqui do lado. Às 13 horas, ou seja, meu tempo inicial. Meu tempo inicial é igual a 13 horas. Às 15 horas ele estava no marco 260 km. Ou seja, meu espaço final vai ser igual a 260 km. E o meu tempo final, o próprio exercício já diz, será igual a 15 horas. Beleza? Agora eu já tenho os meus dados. A primeira coisa de tudo, depois que eu já colho os meus dados, eu preciso verificar as unidades que estão no meu espaço e as unidades que estão o meu tempo. No Sistema Internacional de Medida, o meu espaço aqui ele já está em quilômetros e o meu tempo ele já está em horas. Então
eu não preciso fazer nenhuma transformação. Se, por exemplo, tivesse o meu espaço em quilômetros e o meu tempo em segundos, aí eu teria que passar de segundos para hora, ou eu teria que passar de quilômetros aqui para metros, para poder deixar as unidades da forma correta. Agora, pessoal, que eu já tenho os dados do meu exercício, vocês viram como eu capturei esses dados aqui do meu enunciado, é só aplicar na fórmula da velocidade média. A fórmula da velocidade média, aplicando, qual que é o meu espaço final? 260. Qual que é o meu espaço inicial? 100. Qual que é o meu tempo final? 15. Qual é o meu tempo inicial? 13. Agora eu só tenho que fazer as manipulações matemáticas. Ficará, né, 160 dividido por 2. Ou seja, a minha velocidade média, no caso desse automóvel que eu estou calculando, é de 80 km por hora, que é o meu resultado. Ou seja, acabamos de calcular aqui a velocidade média desse carro aqui, seguindo esse enunciado, é de 80 km por hora. Percebam que eu só segui o enunciado e já consegui tirar qual é o meu espaço inicial, qual é o meu espaço final, qual é o meu tempo inicial e qual é o meu tempo final. Um processo bem simples. Basicamente, os exercícios de física consistem em interpretação do enunciado para depois aplicar em algum conceito físico e posteriormente a manipulação matemática, assim que funciona. Então é importante que nós interpretar de forma correta o que o exercício está querendo nos dizer para poder manipular toda a sua questão e chegar no resultado correto. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!